Fala pessoal, estamos aqui em mais um Pricing Conectado Cast. Hoje eu tenho a honra de ter aqui como entrevistado o Emerson Mello, gerente executivo de pricing do Grupo Pão de Açúcar. Nosso parceiro Emerson, é um prazer tê-lo Prazer aqui. é meu. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que foi esse começo de entrevista aqui? A gente teve alguns percalços para poder engatar o papo, mas agora a gente está... Agora vai. Aqui é um quase ao vivo. Se fosse ao vivo, eu acho que a gente não ia dar conta, mas cada um com as suas especialidades, né? A gente faz algumas coisas bem, né? Como, por exemplo, eu acho que a parte da precificação a gente manda bem, agora essa parte de ser blogueiro a gente ainda está aprendendo. Pessoal, meu nome é Paulo Garcia, eu sou o CEO da Infoprice. A Infoprice ela tem como missão simplificar o varejo para que ele chegue no seu potencial máximo de rentabilidade. A gente faz isso através de tecnologia e dados com precificação inteligente. E hoje a gente vai entrevistar o Emerson, que, além de ser um parceiro nosso de longa data, tem um motivo adicional, especial pelo qual ele está aqui, porque no Pricing Conectado do ano passado, edição de 2023, ele foi o ganhador do prêmio do ano varejista. Parabéns novamente. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui e gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, contasse um pouco quem que é você, o que que você faz da vida, Emerson. Ok, Paulo, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, né, falando com o Paulo, mas para falar da minha trajetória, eu atuo no varejo já há 25 anos. Comecei a minha carreira na base, no chão de vendas mesmo, numa loja de hipermercados. E toda a minha trajetória foi por operações de loja, né? Como dito aqui no início, mas passando por diversas áreas até chegar em pricing. Mas aí eu vou contar noutro momento aqui como foi essa chegada em pricing. Porque quando a gente começa a trabalhar no varejo, não necessariamente você já começa falando de precificação. Comecei no básico mesmo, recebendo mercadorias, mas isso me deu uma grande visão para eu entender hoje em dia como precificar produtos. A vida como ela é, né? A vida como ela é. Viu a operação de cabo a rabo acontecendo, interagindo ali no front e agora, né? Tá nos bastidores, mas fazendo o que você via acontecendo ali. Pessoal, por falar em prêmio, vale mencionar que a gente está com as inscrições abertas para o prêmio Profissionais do Ano. Nós estamos com a votação aberta para o prêmio Profissionais do Ano, este ano de 2024. Nós vamos ter as categorias varejo alimentar, varejo farmacêutico e indústria. Então não deixem de se inscrever, vão colocar um link ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui na tela. Não deixem de votar, vão colocar um link em algum canto aqui dessa tela. Não deixem de votar, não deixem de participar. E isso tudo a gente vai anunciar novamente, junto com novidades que vamos anunciar ainda nesse bate-papo aqui sobre a edição presencial do Pricing Conectado, que vai acontecer em outubro desse ano. Bom, Emerson, começando o nosso bate-papo aqui, a gente elaborou algumas perguntinhas que a gente gostaria muito que você respondesse. Nós já conversamos várias vezes, eu já te conheço de alguma data, aliás, já fazem alguns anos, né? Sim, desde o começo da Infoprice. Cara, esses dias a gente estava contratamos uma pessoa aqui, e aí alguém fez a estúpida pergunta de quantos anos ela tem, ela respondeu, eu fiquei até com raiva de com novas pessoas estão. Mas a gente que tá ficando velho faz parte, né? Nesses seus 25 anos de experiência no varejo, o que você viu? E aí, eu sei que você começou na base, mas assim, falando de precificação especificamente, até por conta da tua ótica na base, o que você viu ao longo desses 25 anos de evolução no processo de precificação, em pricing, como estamos acostumados a falar? Acho que o primeiro passo, assim, e indo bem na linha do tempo, eu acho que é a profissionalização que a área de pricing teve ao longo dos anos. Porque quando eu comecei no varejo, há 25 anos atrás, nós tínhamos time em loja que não eram especialistas de pricing. Então, alguns colaboradores saíam da loja com um equipamento em mãos para coletar preços na concorrência. Palme. Cara, assim, tem pessoas que trabalham comigo que fizeram pesquisa na prancheta, papel e caneta na mão. Então, assim, eu não fui ainda dessa época, foi um pouco depois, mas com um palme na mão, que não tinha nenhuma inteligência, mas era só para você anotar as informações, visitava um concorrente varejista, pegava a informação dos principais produtos, voltava na loja, se dirigia até o CPD da loja,
com base em critérios whatever, que o gerente da loja tinha uma autonomia para atuar, ele ia lá e remarcava os produtos. Então, não necessariamente com estratégia ou de acordo com o papel da categoria, nada disso. Era uma ação de combate direto. Se era certo ou errado, era outra história. Mas o processo era muito manual, né? Então, falando desta evolução, eu presenciei essa parte e vejo nos dias atuais o quão profissionalizado a área está e a gente já pensando numa visão de futuro, né, de usar tecnologias avançadas para precificação. Então, é uma evolução tremenda. A gente estava brincando aqui da idade, aposto que 37,6% o Instituto Data Infoprice pesquisa diz que 37,6% das pessoas que estão vendo não sabem o que é um palm. Não sabem o que é um palm, Google palm. Vocês vão ver o que é um palm. Palmitrel, lembra? Tinha um palmitrel. Esse já era, eu acho que esse já era moderno, A versão avançada. A versão avançada. E Emerson, então obviamente teve uma mudança no processo como um todo, nas pessoas responsáveis, a atribuição ela foi centralizada, né? Então, de alguma forma, você está relatando que era basicamente uma loja independente com alguma tecnologia para fazer uma reação, mas é o processo quase que se a loja ela fosse independente, separada da outra, como se fazia desde os primórdios, né? Certo. Então, houve esse processo de centralização. E falando do processo como um todo, você passou por várias outras áreas no GPA e em outras empresas na sua carreira. Como que a experiência nessas outras áreas ajudou você a formatar o profissional que você é hoje, o entendimento que você tem do processo de precificação como um todo, enfim, moldar as ações que você toma em 2024 e nos últimos anos agora também? Acho que o primeiro acontece o seguinte, né? Eu sempre fui do ramo varejista de hipermercados e supermercados. Agora, vamos dar um passo atrás. Pensa como consumidor. Quem entra numa loja de supermercado para comprar um produto não faz ideia da quantidade de profissionais que trabalham para que aquele produto esteja lá. Desde a origem, preocupações que a gente tem desde a fabricação daquele produto até ele passar no PDV, são muitas áreas. Então, acho que ao longo dos anos, ter trabalhado na base, na operação de loja, depois eu fui um tempo da área de treinamento, eu treinava a equipe de loja sobre como operar uma loja. Depois eu migrei para a área de planejamento comercial, até chegar na área de pricing. Então, hoje eu tenho uma visão 360 do caminho que essa mercadoria percorre. Então, assim, a formação do preço é uma parte da etapa. Uma parte muito importante, só que ela depende de outros fatores. Você tem dentro de um supermercado produtos que não podem ser promocionados, por exemplo, de acordo com leis específicas que você não pode promocionar. E isso ocorreu ao longo dos tempos. Vou dar um exemplo, claro, cigarros. Eu ia perguntar, por exemplo, naturalmente, entendeu? cigarro. Faz mal para a saúde. Eu vi na minha infância e adolescente muitas campanhas na TV divulgando o cigarro como se fosse, né, tipo o mundo de Marlboro, que era aquela questão assim, enfim, os jovens não vão entender, mas vai ter que dar um Google lá para saber do que a gente está falando. Era comum, até o momento que teve regulamentação, falou, cara, não pode promocionar isso. Então existem regras para você precificar um produto. Então acho que hoje a visão total e ampla nos garante uma precificação mais assertiva, respeitando diversos fatores que o consumidor muitas vezes não tem aquele contato. Por que é feito dessa forma? Essa questão da regulamentação do que pode ser propagandeado, promocionado é crítica no Brasil, né? A gente está num país que você não pode fazer propaganda de brinquedo, mas pode fazer propaganda do jogo do Tigrinho. E o jogo do Tigrinho é um tema que está muito em pauta nas reuniões e nos eventos do varejo como um todo, porque a partir do momento que você afeta o poder de consumo da população, porque você tem, entre aspas, não tem como falar de uma forma que não seja um vício, né? É um vício, mas é um vício que toma o poder econômico da população, é complicado, né? Sem dúvidas. E você falou desse joguinho aí, mas basta assistir um jogo de futebol e você vê quantas bets tem. Só tem isso. Só tem isso. Outro dia, com um amigo assistindo isso, nós contamos durante um jogo, acho que tinha 15 propagandas
de jogos, de sites de apostas distintos. Então, bom, esse é um tema que está afetando a economia no Brasil Como um todo, né? como um todo. Isso aí. E voltando um pouco, você falou da área de planejamento comercial. Indo um pouco mais a fundo, né? Porque eu acho que talvez seja a área mais próxima com pricing hoje, talvez até derivada dela. O que você via quando você estava na área de planejamento comercial e como que foi esse processo de quase que dar um zoom, né? Aprofundar num tema específico e tocar especificamente pricing? É uma boa pergunta, sabe por quê? Porque a gente ouve muito falar do termo pricing revenue ou growth pricing revenue. Vou tentar trazer para uma visão mais simples, assim. Eu passei 10 anos no planejamento comercial e para mim, quando eu falo pricing revenue, nada mais é do que planejamento e pricing juntos. Você uniu ali os elos, porque eles já eram ações correlatas. No planejamento, a gente ia falar do volume de compra, a gente ia falar qual produto que a gente ia apostar para determinada sazonalidade, se uma área comercial ia sair do Brasil para outro país, para a China ou para a Índia para comprar, já saía daqui com um plano de compras. Então você planeja o produto que você vai oferecer para o cliente e todo produto tem seu valor que por sua vez vai ter seu preço. Então, a bagagem que eu trago de planejamento comercial foi o que me fez chegar até a área de pricing. Porque se você parar para pensar, por exemplo, eu fui pai muito cedo, eu tenho filhas, hoje já formadas, que elas têm uma profissão, respectivamente arquiteta e fisioterapeuta, as minhas duas filhas. Só que elas estudaram para isso. Quando eu estudei administração, em nenhum momento eu imaginei que eu ia trabalhar em pricing, porque não existe uma formação de pricing. O que você quer ser quando crescer? Pricer. Não existe isso. Se você perguntar para uma criança, no momento atual, a profissão do futuro ainda será inventada, mas eu quero ser médico, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser, enfim, doutor em alguma medicina e tal, mas não quero ser precificador, eu quero fazer o preço das coisas. Então, a bagagem do planejamento comercial me fez chegar até pricing. Tanto é que eu não fiz um recrutamento, um processo seletivo. Eu fui convidado na época. Eu atuava com planejamento, eu conhecia muito da formação de custo do produto. Então, custo, imposto, fatores climáticos que podem afetar ou não a produção daquele produto. No momento você tem abundância, no outro momento você tem escassez, e principalmente num país do tamanho do Brasil, isso vai afetar o preço. Então eu era muito ligado nessa parte, por isso que eu fui convidado para ir para a área de pricing. Então eu entrei na área de pricing em outra empresa antes do GPA que eu trabalhei, que foi a Walmart, foi ali que eu entrei na área de pricing, para poder tocar uma área. Então, gerenciar os processos, colocar regras, ter muita comunicação com o comercial. É uma área que não adianta a gente ter a utopia que você vai precificar sozinho 15 mil PLUs de uma loja de supermercado. Então, imagina o quanto de negociação externa e interna existe para a gente chegar na formação de um preço de um produto. Eu sei. Eu sei que não é fácil. Agora, é curioso, né? Você falou da sua história e, pô, você é um profissional que tem muitos anos de varejo, logo, todo esse skill set, ele, de alguma forma, você foi forjado a ferro e fogo de tal sorte que você encaixa muito bem numa cadeira de pricing. Hoje você está num cargo de liderança, numa das maiores empresas do varejo nacional, ocupando essa cadeira de pricing. Mas e um profissional novo? Profissionais do seu time, profissionais que você vê nas demais empresas que estão entrando agora, e como o tema ele está muito mais quente e o pessoal entendeu que é um negócio que dá resultado, dá margem, que é inclusive essencial para a perenidade das próprias companhias, porque senão elas vão ficar para trás e a concorrência ela é grande. O que você olha para esse profissional novo e fala, pô, esse cara tem que ter isso para poder atuar aqui? Quais são os ingredientes fundamentais aí? Pensamento analítico, visão crítica do negócio, entender os fatores, como eu falei, internos e externos. Você não vai formar um preço porque eu acho que tem que ser isso, não. Você vai ter que casar entre a necessidade da companhia de entregar um resultado comercial e o atendimento ao cliente. A gente fala muito do termo willingness to pay, que é quanto o cliente está disposto a pagar, né?
todo produto tem seu preço, mas cada produto tem seu valor. Qual é o limite do valor daquele produto? Então, eu acredito que o pensamento analítico, o pensamento crítico, o poder de comunicação, o poder de influenciar na tomada da decisão com base em fatos e dados é o diferencial para um profissional que vai atuar em pricing. Então, se a pessoa não gosta de números, se a pessoa não gosta de dados, a vibe é outra, né? E não tem nenhum problema. Acho que, por exemplo, eu não sou um cara tão criativo. Se eu fosse trabalhar na cinema ou na TV, não daria certo, não é a minha praia. Mas não, eu gosto de trabalhar no mundo dos dados, né? Então, agora, ainda mais com a Big Data, se você não tiver essa capacidade analítica de criticar a informação que está recebendo e tomar uma decisão com base numa análise muito minuciosa, não vai servir para essa cadeira, né? Então, eu gosto do que eu faço. Então, primeiro você tem que se apaixonar por aquilo que você faz, né? Então, eu acredito que é isso. Pensamento analítico, pensamento estratégico, visão crítica é o que precisa. E agora, o refino da massa cinzenta. Eu te conheço, eu te acompanho, eu sei que você é um cara que está toda hora estudando. Toda hora está buscando adquirir mais conhecimento. O que você indicaria para um profissional que está entrando nessa área de precificação agora, ou enfim, áreas correlatas, como boas fontes de conhecimento? E às vezes não necessariamente coisas específicas de pricing, mas assuntos adjacentes que ajudam nessa formação, como por exemplo a formação que você teve como um todo, né? Olha, bom, eu vou ter que falar um pouco da minha formação, né? Quando eu fiz o colégio técnico há anos atrás, lá na década de 90, para não falar e tão longe, eu fiz um colégio técnico em contabilidade. Então, mais uma vez, de uma certa forma, eu fui para o caminho dos números. Eu vejo muitas pessoas da área de exatas trabalhando em pricing, certo? Mas já vi também pessoas com formações diversas, biólogos, dentistas ou qualquer outra formação trabalhando nessa área. Já tinha ICMS-ST nessa época ou é uma invenção mais recente? Não, foi ao longo do tempo, né? Porque o ICMS-ST nasceu justamente com o governo, a gente citou, né? Com cigarros, né? Porque era muito difícil de cobrar essa tributação na saída. Então o governo inverteu o papel e falou, não, e se eu cobrar direto na indústria, né? Na hora que o cara fabricar o cigarro, já cobra o imposto. A culpa é deles. Então, o governo, naquele momento, ele encontrou uma forma de evitar a sonegação. Eu vou cobrar na origem. E a partir dali falou, opa, e se eu cobrar das outras coisas que a indústria fabrica? Então, enfim, o leão entrou ali para morder a parte dele, né? Então, enfim, voltando... Mas interessante esse background da escola técnica de contabilidade. Eu não sabia que você tinha. Eu fiz isso e, mais uma vez, eu não sabia que eu ia trabalhar com pricing. Mas quando eu comecei a trabalhar em loja, eu fui conferente, eu recebia mercadorias. E depois eu fui evoluindo, fui auditor de loja, eu checava preços, por exemplo, para saber se o que foi anunciado estava certo na gôndola, estava passando no PDV certo. Então, resumidamente, assim, a minha carreira me levou a chegar até essa função porque eu passei por muitas áreas. Trabalhei no CPD, trabalhei no setor de recebimento de notas fiscais. Então, para receber uma nota fiscal, se o custo estivesse errado, se o imposto estivesse errado, eu não conseguia nem dar entrada na nota fiscal. Essa é a entrada dos dados, que hoje a gente tem várias tecnologias que ajudam e me ajuda, a mim e ao meu time, a formar o preço. Porque se entrou os dados corretamente, a gente vai conseguir formar o preço corretamente. Então, para o profissional que está chegando, eu diria que o interesse não há uma formação acadêmica que você vai se formar um profissional de pricing, mas há muitos cursos, há muitas formas de obter informações. Por exemplo, eu recebo notícias, newsletter que vocês passam aqui da InfoPrice. Eu leio os documentos. É claro, hoje em dia a gente recebe informação de todos os lados. Então você tem que ser seletivo. Não vou seguir levando, leio tudo. Não dá, cara. É uma enxurrada de informação. Mas quando eu fiz um curso de administração, eu procurei uma administração com ênfase em empresas de varejo. Porque eu já trabalhava no varejo. Quando eu fui fazer um MBA, olha que curioso. Eu fiz um MBA em gestão estratégica de RH. Porque eu já trabalhava com times diversos. Então, para trabalhar com times diversos, com formações diversas, você tem que ter jeito para lidar com as pessoas. Você tem que ter jeito para lidar negociar com o comercial. Eu não posso chegar lá com o pé na parede, porque eu não sou o dono da verdade. No final do mês tem um resultado para entregar, então a gente tem que fazer junto, né? E no momento atual,
eu entrei num curso, eu estou fazendo um MBA em inteligência artificial para negócios. Porque eu sei que essa vai ser a evolução da espécie. Todos nós vamos ser inseridos. Então, é se preparar para o futuro. E a dica que eu dou para os profissionais é focar nisso. Seja curioso, né? Procure entender dos fatores. Pô, eu falei algumas vezes sobre impostos. É extremamente complicado entender de impostos no Brasil, né? E a gente vive algumas coisas assim surreal. Por exemplo, final do ano passado, o que o governo fez? Falou, vamos fazer a reforma tributária. Aprovou algumas medidas. Se tudo der certo, daqui a 5 a 6 anos a gente vai ter alguma coisa aplicada nos custos, na formação dos impostos dos produtos. Vários estados, ao início desse ano, já aumentaram o ICMS, tirando de 18 para 20 já na saída. Por quê? É uma forma, e aí eu não fiz nenhum estudo avançado, então vou falar o que eu penso. Eles estão aumentando a fatia da arrecadação para quando efetivamente tiver a reforma tributária, o bolo deles já está inchado, já está grande. Então, se cortar um pedaço para eles, continuará com um pedaço maior, né? Então, é incrível isso, porque quem paga é o consumidor. E a gente aqui com a área de pricing, a gente tem que ser o fiel da balança, equilibrar até qual é o limite que eu consigo colocar o preço que o consumidor vai continuar comprando comigo. Ele não vai desistir daquele produto, ele não vai mudar de marca, ele não vai reduzir o tamanho, porque o dinheiro está curto. E como que a gente administra tudo isso? E o problema é que isso não fica evidente, né? Porque você é a interface com o consumidor, mas às vezes é a indústria repassando custo por esporte, às vezes a indústria repassando custo porque sofreu alteração no próprio custo, às vezes vocês tiveram mudanças como essa que você está comentando, isso não fica óbvio, né? Não fica claro. E a gente sente na ponta, porque o cliente percebe, fala, pô, aquele varejista aumentou o preço, que absurdo. Mas ele aumentou porque, tipo, chegou um dia, nós chegamos cedo hoje no trabalho e falamos, vamos aumentar os preços. Pô, isso que você falou, cara, eu acho uma coisa muito interessante, né? Essa questão da curiosidade, porque existem, óbvio, conteúdos, materiais, cursos prontos para determinadas coisas, que são um jumpstart, né? Um head start gigantesco em algum tema. Então, pô, o cara entrou no varejo, o cara achou a área de pricing legal, o cara quer trabalhar, o cara vai estudar o assunto. Só que no dia a dia, você tem que toda hora estar cruzando com a tua realidade, com o que acontece, deixa de acontecer. Então você tem que ter uma curiosidade muito maior para buscar temas, artigos e coisas mais. Inclusive, não sei se você se recorda, no evento do ano passado, no Pricing Conectado, na edição presencial, foi o primeiro ano que a gente fez uma quantidade gigantesca de ações do Pricing Conectado, vários eventos, vários webinars, e a gente lançou o que seria um novo pilar do Pricing Conectado, que é um pilar de educação, porque a gente entende que promover a educação sobre o tema é um negócio super importante. Cara, você trabalha no GPA, você tem um time que trabalha no GPA, a gente está em São Paulo, que é a Suíça brasileira, isso é uma realidade. Mas o varejo, ele está Brasil afora. É muito complicado você chegar com um tema novo desse lá, porque pô, você não tem disponibilidade de gente. As próprias empresas de tecnologia, e eu falo isso porque no passado a gente, até por conta da pandemia, a gente reduziu muito, por exemplo, as visitas que nós fazíamos. Hoje a gente está com uma visitação muito forte presencial nos outros estados. Então eles ficavam meio que de canto. Então, pô, você está querendo levar uma benesse, mas o cara não sabe nem o que é o tema direito. Então a gente falou, pô, vamos investir nesse negócio, porque educação é importante, é uma coisa que seria lançada esse ano. Nós fizemos várias atividades, a gente tem uma parceria com o pessoal da FGV, em São Paulo. A gente chegou a dar aula para graduação de pricing, inclusive. Foi uma aula divertida, inclusive. E nós lançamos também um curso, Pricing Class. Link em algum lugar, podem se inscrever. Ah, não pode. Por quê? Porque esgotou. Vaga. Mas se inscrevam para a próxima turma. Me corrigiram aqui. Boa. Em tempo, né? Em tempo. Porque, cara, realmente é o caminho. É muito bom você poder disseminar, e obviamente para nós é interessante isso. Mas para a gente avançar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Indo para um segundo grupo de perguntas aqui que a gente tinha bolado para você,
A gente sabe que pricing é uma parte estratégica do sucesso no varejo, especialmente agora, quando você tem uma pressão muito forte acontecendo nas margens. Mas o que eu vou falar são obviedades. O varejo é dinâmico, a precificação é dinâmica. Você é um cara que já me falou isso várias vezes no começo da empresa. Quando acontecia alguma coisa, você fala assim, Paulo, você tem que entender que o varejo... Só que o mundo está ficando cada vez ainda mais dinâmico. Certo. Como que isso mexe na atuação de vocês? Eu vou até dar um exemplo. Tá? O mercado americano, famoso pela cultura do Walmart, qual você trabalhou Sim. também, Everyday Low Price, tinha, de certa forma, a questão promo muito mais platô do que o Brasil, que é o país da promoção, um high-low infinito. Mas lá, as promoções elas estão ficando de alta frequência, curto período. Então isso pegou lá também, até porque eles descobriram a inflação. Então eles estão meio... Estão em crise. Estão em crise. Mas e aqui, cara, como é que tá esse dinamismo, a frequência das ações? Paulo, olha, o termo de falar que é dinâmico, é como você falou, não é porque o varejo é dinâmico, é porque o varejo acompanha a realidade que está no entorno dele. Né? Então vamos falar especificamente do Brasil. Infelizmente, a gente teve essa catástrofe agora lá no sul do país, com as inundações e tudo mais. Quantas empresas foram afetadas por conta disso? Então a primeira coisa que saiu na mídia foi o quê? Putz, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, o preço do arroz vai subir, todo mundo se desesperou, corre para o mercado para comprar arroz. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, assim, pensa, a gente estava lá planejando outras ações de longo prazo. Então, sei lá, estávamos pensando no Dia dos Pais, estávamos pensando um pouquinho mais para frente no Dia das Crianças, na Black Friday, no Natal, e fala, para tudo e vamos todo mundo olhar para o arroz agora. Entendeu? Então, o que a gente teve que fazer? O profissional de pricing parar, junto com o comercial, entender, buscar informações, entra aí o ponto da curiosidade, não é simplesmente aumenta o arroz, baixa o arroz, segura o preço do arroz, não é isso. O que vai acontecer? É fato ou é fake? Vamos analisar os dados. Então, quando a gente analisou a fundo, é claro que teve uma preocupação, e uma preocupação genuína com o que aconteceu lá, mas o ponto não ia faltar arroz no Brasil, conforme foi mencionado nas primeiras notícias. A produção já tinha sido colhida, já tinha muita mercadoria lá disponível. Qual que seria a dificuldade? O transporte, o trajeto. Putz, vai ter que dar uma volta maior, vai ter que usar outro meio de transporte para fazer isso chegar em outros lugares do Brasil. Então, haveria um aumento nos custos? Sim, por conta do frete, por exemplo. Mas não que ia faltar o produto. Então, acho que esse eu entro no tópico do dinamismo do varejo. Você tem que estar atento a isso. A primeira coisa que a gente fez nesse momento a gente não vai ofertar. Então, se vai faltar, você vai ofertar o produto que vai faltar. A pessoa estocar igual estocou papel higiênico na pandemia. Na pandemia, exato. Né? Então, acho que esse é o ponto que a gente fala do dinamismo. E acontece muito. Então, eu dei o exemplo do arroz, mas vai para vários outros produtos. Então, frutas, legumes e verduras, altamente impactado pelo clima. Né? Uma hora você tem muita batata, outra hora falta batata. Então, é um produto que vai de 5 a 15 o preço final do quilo rapidamente. Você tem leite. Vai faltar leite, beleza. O que vai ficar caro? Só o leite? Não, os derivados do leite. O leite condensado vai aumentar. O creme de leite vai aumentar. É tudo derivado do leite. Então, essas coisas que muitas vezes o consumidor final, não são todos que fazem essa conexão. Poxa, o que tem a ver? Aumentou o leite condensado. É claro, a matéria-prima é o que está faltando. Então, ele vai estar em escassez no mercado. Então, acho que é esses pontos que nos envolvem no dinamismo, que, mais uma vez, 15 mil produtos dentro de uma loja, um daqueles produtos será afetado. E aí que entra a nossa habilidade de continuar pensando no futuro, continuar pensando nas ações de longo prazo, mas ter agilidade, ter entendimento para tratar as questões pontuais que vão aparecer no dia a dia. É curioso, né? Você tem no Brasil essa questão tributária, a gente está passando por uma movimentação grande, isso obviamente afeta, o clima não é aquela coisa lá estável, então isso tem consequência também, você tem fatores econômicos, então, por exemplo, toda hora pipoca uma guerra nova, balança comercial, o dólar sobe, commodity vai para fora,
O combustível aumenta, O o frete o aumenta. mercado nacional fica prejudicado, porque a China, de repente, resolve comprar tudo que tem aqui, e aí isso, obviamente, afeta preços também. Quanto mais evento tem, maior a frequência deles, mais mudança, mais dados e dados e dados e dados e dados. E para você ter um entendimento, você tem que processar isso tudo. Aí fazendo um link com o curso que você está fazendo agora. O que você está vendo de inteligência artificial, toda essa questão de Big Data, que obviamente conversa junto com o tema, como que isso vai afetar ou mudar o pricing nos próximos períodos? Bom, de certa forma já afeta, né, Paulo? Acho que, mais uma vez, acho que a capacidade que a gente vai ter para trabalhar com esses grandes bancos de dados e com essas alterações frequentes. Porque para falar de inteligência artificial no pricing, na verdade a gente está falando de um ramo da inteligência, que é o machine learning. Você abastece sua máquina com dados. Você traz fatores internos e externos, você coloca suas regras de negócio, se um produto é gerador de margem, se um produto é gerador de tráfego, você coloca seus guardrails ali dentro daquela ferramenta e aquele motor vai processar tudo isso e te dar sugestões de preço. No final, você não pode simplesmente fechar o olho, dar o play e segue. Cara, a gente tem um resultado para entregar no final do mês. Então, assim, qualquer máquina que possa sugerir para a gente, neste momento, ainda necessita de uma intervenção humana. Então, o fato de eu estar estudando esse ramo, é justamente para isso. Para eu entender, basicamente, para ser razoável, como que essa ferramenta funciona, como que faz as análises preditivas, como que chegou na formação daquele fator preço, para que a gente possa tomar a decisão correta. Então, esse é o momento atual. Falando um pouco do nosso evento, Emerson, do Pricing Conectado, ano passado você foi o grande ganhador da categoria Profissionais do Ano Varejo. Eu sei, mas eu gostaria que você falasse um pouco, para refrescar a memória, qual que foi o tema e o projeto, e que a gente fez, né, a diligência contigo na entrevista, que foi o que você realizou no ano passado, e entender de lá para cá o que teve de mudança ou quais outros grandes projetos você tá encarando. Boa, vamos lá. Então, resgatando um pouco do ano passado, um projeto que eu inscrevi e que me levou até essa premiação foi uma ferramenta que nós desenvolvemos internamente no GPA, em parceria com várias áreas, então eu gosto de falar isso, a importância do trabalho multifuncional. O pricing não trabalha sozinho. Então, nós trabalhamos junto com a área comercial, com a área de operações, com a área de prevenção de perdas, com a área de TI, para trazer tecnologia para solucionar aquele problema. Bom, e de forma resumida, qual que é o problema, um grande problema que a gente tem não só no varejo que eu trabalho atualmente, mas em outros varejos? Vencimento de produtos. É absurdo a quantidade de mercadorias que vencem e que nós temos que descartar e jogar fora. E vou fazer um parênteses aqui, nós estamos falando de alimentos num país que a população é carente, que a população sofre por não ter um alimento na mesa, a gente jogar alimentos fora. Né? Então essa era a nossa grande dor e continua sendo. Não estou falando que o que nós fizemos resolveu todo o problema, não foi isso. Nós procuramos uma forma de atuar com demarcação nos produtos conforme eles se aproximam do vencimento. Só que era uma dor que me incomodava pessoalmente como área de pricing, porque quando eu cheguei na empresa, o meu time recebia muitas demandas do tipo, olha, você, pricing, tem que reduzir o preço desse produto para que o produto venda antes de vencer, para a gente não jogar fora, para não virar quebra. Só que você percebe que eu não era, a minha área não era a área que tinha que só demarcar e beleza, o que a gente está fazendo com esse problema? Então isso me incomodava, porque eu recebia inúmeras solicitações. Aí eu entro no ponto, em vez de eu estar usando tecnologias avançadas para formar o preço do produto, eu tinha uma área que estava toda hora sendo interrompida para digitar um preço de uma demarcação do produto que ia vencer. De forma quase que arbitrária, loja a loja. Loja a loja. Fala, cara, você tem que fazer, porque se você não fizer, você estará responsável pela quebra desse produto. Então, repito, isso me incomodou profundamente. Então, quando
nós juntamos as áreas e eu fui uma das pessoas que puxou essa frente e falou, nós precisamos criar um sistema que automatize isso, não só para fazer a parte final, porque quando você chega ao ponto de demarcar, de dar 80% de desconto num produto, lá 80% off, para você não jogar ele no lixo, cara, já é o deadline, é a linha final. Só que o que a gente, com esse sistema, nós abastecemos um grande banco de dados que agora me permite identificar a causa raiz do problema. Aquele produto chegou até a linha final do vencimento porque nós compramos em excesso? Chegou até a linha final do vencimento porque estava com o preço errado, minha área não notou, não atuou e isso ficou disposicionado, todo o mercado vendia e a gente não vendia? Aquele produto chegou ao vencimento porque ele foi colocado numa loja para um perfil de consumidor que não consome aquele produto? Vou dar um exemplo extremo, sei lá, a gente vende chimarrão lá no sul. Eventualmente eu coloquei esse produto numa região aqui de São Paulo que não vende esse produto e por isso ele venceu. Esses E pontos. acontece. E acontece. E são esses pontos que mais uma vez, a gente formou, pensa num grande banco de dados que agora a loja ela registra os produtos. Ela tem autonomia para demarcar, se chegar lá no deadline, ela vai demarcar para incentivar o giro e evitar que isso vença, mas o grande ganho não está lá. O grande ganho está no que a gente está fazendo com a informação. Entendeu? Então a gente está pegando produtos que você fala, pô, esse produto está vencendo. Eu tenho 200 lojas de uma determinada rede, né? A gente tem algumas redes, enfim. Tem 200 lojas. O mesmo produto vencendo em 150 lojas. Você concorda que o problema não é o preço que eu vou demarcar? Total. Alguma coisa está errada. Então, nós agora estamos tendo a oportunidade de tratar numa visão 360 graus a causa. Porque se eu corrigir a causa, eu vou evitar a quebra para a empresa, eu economizo, né, eu evito gastos financeiros para a empresa com demarcação, eu evito de a gente jogar alimentos no lixo, né, nós vamos evitar em conjunto, me corrigindo aqui, num país, repito, onde as pessoas passam fome. Então, o projeto foi muito legal por isso. Né? Então, eu fiquei muito feliz de ter sido reconhecido. Isso me deu muita visibilidade, não só dentro da empresa, mas no mercado. Então, eu recebi contatos de outras pessoas procurando entender exatamente o que vocês fizeram. Legal. Né? Então, isso foi bacana e, enfim, essa foi como que eu cheguei nessa premiação. Muito bom. E é sensacional, né? Porque o pricing, como você disse, o pricing, ele é uma medida bem estruturada, como vocês fizeram, paliativa de um problema, porém, apesar de ser uma medida paliativa, ela estruturada com dados gera insumo para que você possa ter medidas prescritivas Exato. para o mesmo problema. E aí você atua dos dois lados, porque assim, por mais que você tenha o melhor sistema e algoritmo de compra e etc, etc, ele não vai ser 100% nunca. Não vai ser 100% nunca. Então você tem que ter as duas frentes trabalhando. Joia. E de lá pra cá, o que tem de novidade acontecendo neste mundo de pricing e esses novos projetos? Bom, né, como você falou, eu estou trabalhando no GPA atualmente. O GPA tem aproximadamente 700 lojas. Então, no meu time, eu tenho 20 pessoas que trabalham comigo para gerenciar o preço de 700 lojas. Então, assim, eu estou falando de lojas maiores, de um supermercado como o Pão de Açúcar, mas eu estou falando de lojas menores, como um Minuto Pão de Açúcar, que é uma loja de proximidade, um sortimento mais enxuto, mas de toda forma são muitas lojas. O que é legal, e eu te falei essa questão da visibilidade, é o interesse que as empresas têm sobre o tema pricing. Porque, mais uma vez, o pricing é amplo. O pricing não é uma área de digitação de preços. O pricing é uma área estratégica. É uma área que faz parte do negócio. É uma área que tem que estar envolvida nas tomadas de decisões. E não... não estou falando que eu bato o martelo, mas eu participo das decisões. Então, na empresa que eu trabalho, por exemplo, uma vez por mês nós temos um comitê de pricing. Então, eu tenho uma oportunidade, intervalo de 1 hora, eu tenho que ser bem conciso, para que eu possa explicar para a diretoria comercial quais ações de pricing nós estamos fazendo. Então é um comitê super importante. Eu estou com a minha liderança, a diretoria da área de inteligência comercial, estou com a diretoria da área comercial, a diretoria de marketing, o nosso diretor executivo, e eu tenho um painel para falar, olha, nós
estamos tomando estas ações, nós estamos analisando ou acompanhando, né, o mercado em tais varejos, né? Então são esses concorrentes que a gente pesquisa, são essas métricas que a gente está colocando dentro da ferramenta. O objetivo de entrega da companhia é comum. Todos nós temos o mesmo objetivo: venda, margem, controle de quebra, para na linha final entregar o EBITDA. Então, o que a área de pricing está fazendo para colaborar com a entrega do resultado? Então, esse painel mensal, putz, é muito bacana, né? Cara, é muito legal você ter falado isso, porque você sabe, independente do tamanho de empresa, a exata colaboração entre as áreas, às vezes, não é a norma. Né? Então, às vezes, tem muito embate, porque, pô, pricing está falando isso, comercial fala isso. Muitas vezes nem existe área de pricing. Aliás, essa é a regra, né? Quando você fala de varejistas regionais, menores. Mas eles, por outro lado, estão vendo a movimentação, entendem que é um tema relevante, querem investir, ou pelo menos deveriam querer investir, mas a gente está vendo uma movimentação muito interessante nesse sentido. Aí eu tenho duas perguntas, porque você já falou isso algumas vezes aqui na conversa. Quais outras boas práticas você enxerga que podem ajudar nessa cooperação, colaboração entre todas as áreas ao redor do tema preço, de modo que todo mundo fique comprado e entenda o que você falou, que o objetivo é o objetivo da companhia. E tá todo mundo ali pela companhia, não pela área X ou pela área Y. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, já mando. Tá bom. Então, acho que o primeiro ponto você falou bastante também do treinamento, vamos falar assim, do letramento. Então, eu falo muito com o meu time. Né? Eu trabalhei na Walmart por muitos anos e lá tinha uma regra que falava assim: comunique tudo o que você puder aos seus colaboradores. Você só não vai falar para o colaborador aquilo que você não puder. Mas, cara, no mais, o que não é segredo de Estado, você tem que falar. Então, a comunicação aberta, todos sabendo qual é a meta, qual que é o objetivo, isso já facilita muito. Então, quando a gente vai negociar com o comercial, que por um lado o comercial recebeu uma nova tabela que é aumentar o preço, e a gente fala, olha, nós temos uma pesquisa de mercado que a Infoprice trouxe para nós e o mercado não repassou esse preço. Então eu não recomendo você passar esse preço agora, porque se eu repassar eu vou ficar acima do mercado e operações vai nos questionar por que a gente puxou a fila primeiro. Quando a gente está discutindo esse tipo de coisa, não pode entrar no embate da área comercial e falar, sua meta é diferente da minha. Não temos metas diferentes, a gente tem o mesmo objetivo. A gente tem que vender mais, a gente tem que ser rentável, mas a gente tem que ser competitivo. Então, o ponto aqui de deixar todo o time alinhado, de ter reuniões frequentes, por exemplo, eu falei desse comitê mensal, mas quando eu saio do comitê mensal e lá nós decidimos algumas coisas, eu apresento, a gente discute, toma algumas decisões, imediatamente eu volto para o meu time e eu comunico. E por sua vez, o diretor da área comercial volta para a área comercial e comunica a decisão que foi ali tomada. Então, quando o meu time vai conversar com o comercial, não é para ter uma surpresa. Do tipo, pô, do que você está falando? Né? A gente estava indo para um caminho, a gente estava naquela praça pesquisando tal concorrente, por que mudou? A gente discutiu isso. Então, esse alinhamento com a alta liderança, fazendo essa escala chegar na base, é muito importante. Então, tudo que eu alinho com a liderança comercial, eu alinho com a liderança de operações. A gente não faz nenhuma mudança em loja sem comunicar a operação que está fazendo aquela mudança. Então, a partir do momento que está todo mundo alinhado, a área de pricing ela é uma área satélite. Então, ela está entre o comercial, que está ali no box, negociando as mercadorias junto com a indústria e tudo mais. A gente está aqui no meio e a gente tem operações. No final, nós todos estamos trabalhando para atender o mesmo cliente. Então, para mim, a comunicação alinhada, essa boa prática que eu te falei, de ter esse comitê, para quem não tem, eu sugiro que tenha, independente do tamanho da empresa, o que é combinado não sai caro. Então, a gente já ouviu falar isso muitas vezes. E o que a gente faz ali é combinar a regra do jogo. E não tem problema nenhum. Se erramos na regra, se tomamos alguma decisão que não foi uma decisão acertada, a gente acompanha, a gente faz um tracking ali. Putz, olha, tomamos aquela decisão no comitê do mês passado, no comitê seguinte eu levo os resultados. A decisão foi boa, PDCA, segue o jogo. A decisão não foi boa, cara, vamos revisar e vamos corrigir a rota. Então é isso que a gente faz.
Cara, muito interessante você ter mencionado isso hoje, porque logo antes de vir para cá eu estava comentando, por outras razões, com uma pessoa lá do time, sobre um livro chamado Checklist Manifesto, que é um livro que na verdade eu acho que eu estava lendo algum livro da Amazon e aí fazia referência a esse livro. Cara, que é um livro super curtinho, que inclusive indico para todo mundo, e ele fala de processos. E ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, todo processo ele precisa necessariamente ser acompanhado por um processo de comunicação paralelo muito bom. Porque 100% das vezes o processo vai descarrilar. De uma forma, de outra, em pouco tempo, em mais tempo, menos, ele vai. Então, se você não tiver um processo de comunicação bem estruturado, com cerimônias, formas de conduta combinados entre o time, para você colocar de volta o trilho, o negócio não anda. Então acho que essa é uma bela sugestão, né? Ter o ímpeto e colocar como valor comunique sempre é joia, mas você tem que ter Os rituais. os rituais. Sim. Senão o negócio não vai para frente. Esse livro, inclusive, é bem curioso mesmo, cara. 2 exemplos legais. Sala de cirurgia e avião, piloto. Quem toca uma decolagem ou uma aterrissagem é o copiloto. O copiloto que é o responsável do checklist. Ele que manda, o piloto executa. Tem que ser outra pessoa. Um faz e o outro vê se fez. E na sala de cirurgia é a enfermeira. E são coisas bestas, e ele dá exemplos no livro de queda de mortalidade assim, bizarra por besteira, né? Então, interessante. Fica a dica. Não vou colocar o link desse não, porque não tô na verba de afiliados. Brincadeira. Bom, pra gente encerrar, uma última pergunta. O que você, Emerson, hoje dá de sugestão, não para as pessoas, falamos muito das pessoas, mas para os varejos, 4 lojas, 5 lojas, às vezes até menores, às vezes maiores, mas que ainda não evoluíram tanto nos processos de precificação. O que você dá de sugestão para esse pessoal dar um primeiro passo e começar a buscar esse pote, esse prêmio no fim do túnel, que é uma margem saudável, que pode ser muito bem beneficiada através de boas práticas de pricing? Bom, acho que a dica que eu dou é, vou começar, seja uma grande empresa ou uma pequena empresa, escreva os processos que você faz. É louco isso, né? Mas eu já cheguei em grandes empresas que falavam, não, tem uma área de pricing, beleza, o que essa área faz? Aí, deixa eu ver, tal, perguntava para um, perguntava para outro. É quase que só o crachá da pessoa. Mas é uma coisa básica. Porque, mais uma vez, eu citei esse exemplo de ter um comitê, a gente tem um processo escrito, olha, o pricing segue esse flow. Se estiver errado o processo, problema zero, vamos corrigir o processo. Agora, se você não tem nem escrito o que você faz, então acho que esse é o primeiro passo, assim, mesmo que seja um varejo pequeno, escreva como que é a atuação da sua área de pricing. A sua área de pricing, quando você escrever, você vai perceber se ela é uma área que só executa, se ela é uma área que influencia de alguma forma na tomada de decisão, ou se ela é uma área que é estratégica e participa da decisão. Porque a partir daí você vai poder corrigir o seu rumo. Porque faz parte, repito, o que é o comércio? Comprar e vender mercadorias. Na essência é isso. Parece muito simples, só que não. Então, para comprar e vender mercadoria, para comprar e vender com rentabilidade, para comprar e vender de uma forma que o cliente retorne na sua loja mais vezes, tem que todo seja um lugar de gente feliz. Exato, tem uma arte, tem uma ciência por trás disso. Né? Então, você não pode ser impositivo ou usar um termo popular, ter o rei na barriga, tipo, não, eu sei quanto que esse produto vai valer. E eu vou falar da minha experiência. Eu já participei de algumas entrevistas de empresas que queriam me contratar para fazer o pricing, e aí perguntavam o que eu fazia. Aí eu contava, putz, olha, analiso o mercado, analiso isso e isso. E durante a entrevista, o entrevistador me falava assim, não, mas você vai dar muito certo aqui, o dono participa, normalmente ele que define o preço. Eu falei, porra, então pra que você quer me contratar? Você quer me contratar pra quê? Se eu não vou participar da decisão. Na entrevista a pessoa já me falou quem decide é o dono, porque o dono sabe o que faz.
né? E não estou falando que ele não saiba. O que eu estou falando é que a gente está num mundo que a gente tem que compartilhar informações. Então, é isso, Paulo. Acho que esse é o ponto de escrever os processos, participar com o pricing, inserir o pricing na cultura da empresa, que a gente vai determinar um valor para aquele produto e a gente vai garantir que eu coloquei um valor que o cliente está disposto a pagar. Ter a humildade para, se errou, se tomou uma decisão errada, corrigir rápido, porque a gente vai errar. Durante o processo a gente vai errar. É uma certeza, tá? Nem sempre a gente vai acertar na tomada de decisão. Mas pelo dinamismo do varejo, eu estou falando especificamente de varejo aqui, que é a área que eu tenho muita experiência, você tem que saber ajustar rápido para corrigir a rota, aquilo que você falou. Coloca o trem nos trilhos de novo e vai. Agora, se você deixar chegar até o caos, aí eu vou falar, a área de pricing não é boa, a área de pricing não colabora. Será? Exato. E aí, interessante, né? Isso eu falei esses dias numa palestra. Falei, cara, esse mesmo dono do supermercado, que é o cara que faz o preço na prancheta, bom, primeiro, concordamos que não tem como falar que esse cara não sabe o que está fazendo, porque Ele sabe. a maior parte deles construiu Ele chegou, né? impérios, ele chegou em um determinado lugar. Mas este mesmo dono, eu duvido que ele tenha coragem de chegar na empresa na segunda-feira, 7 horas da manhã, e falar assim, a partir de hoje também ninguém usa mais e-mail nem computador, porque quando eu comecei não era assim. Exato. Vamos fazer tudo como era antigamente. Nunca vai fazer isso. Não é escalável. Nunca vai fazer isso. Então, as coisas vão evoluindo, vão mudando e percebe-se que nós sabemos, a gente está envolvido nisso, mas hoje o varejo está percebendo que tem esse pote de verdade no fim do túnel, a hora que você percorre uma jornada de precificação. Isso pode melhorar muito a margem do varejista, especialmente em momentos como o que a gente está passando no Brasil. Então fica aí o chamado para todos os varejistas: busquem esse pote no fim do túnel. Pricing é margem, pricing é rentabilidade. Isso pode ajudar vocês. Bom, Emerson, queria agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, fazer um chamado rápido para quem assistiu a gente aqui até agora. Não deixem de participar do Pricing Conectado Clube. Então entrem no nosso grupo de WhatsApp, onde vai ser um local para vocês verem conteúdos relevantes, networking, notícias. Muita coisa legal acontecendo por lá, bem como novidades dos nossos próximos eventos, em especial o Pricing Conectado, evento presencial que vai acontecer em outubro. Aguardem novidades. Obrigado mais uma vez por terem assistido. Obrigado mais uma vez, Emerson. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Obrigado.